Bom dia e bem-vindos a uma nova aula prática. Hoje a aula prática é dedicada a resultados sobre somas e combinações lineares de variáveis aleatórias, para o qual já existe também um vídeo sobre a parte teórica. Os exercícios que eu trouxe para fazermos hoje são tudo exercícios de exame. Recordo que vocês têm também exercícios de coletânea e nas aulas práticas, os exercícios que são feitos, assim como nas aulas teórico-práticas, são exercícios referentes à coletânea. Os exercícios que eu trago hoje já são exercícios de exame, não tem aqui a indicação de quais são os exames, mas depois vocês, ao trabalharem nos exames, encontrarão a matéria. Ok, o primeiro que eu trago aqui hoje. Portanto, a maior parte destes exercícios incide sobre o teorema do limite central e também as somas de variáveis aleatórias. Em particular, este primeiro exercício que eu trago aqui hoje é de matéria que já não consta no programa e, portanto, eu vou fazer uma ligeira alteração, mas de qualquer forma achei que era interessante trazer-vos. Portanto, a ideia é o seguinte: um fabricante de computadores compra chips a um fornecedor externo que os disponibiliza em lotes de 100 unidades. O controle de qualidade é feito examinando ao caso e sem reposição, e é aqui que nós vamos ter que mudar para com reposição, caso contrário, é uma variável aleatória que não consta já do programa, mas que era do passado. Este exame eu acho que é 2016 ou 2018. Portanto, o controle de qualidade é feito examinando ao caso e com reposição alguns dos chips de cada lote. Admita que para avaliar a qualidade de um lote, o fabricante examina 10 chips e rejeita esse lote se for encontrado pelo menos um chip defeituoso entre os chips examinados. Qual a probabilidade de um lote contendo 5 chips defeituosos ser rejeitado? Portanto, deixem-me só criar aqui algum espaço. Esta pergunta ainda é uma pergunta relativa a capítulos anteriores, portanto, eu vou designar por X o número de chips defeituosos encontrados num lote ou num conjunto de 10. Okay? Como eu estou a assumir que é com reposição, que não é exatamente o que o exercício dizia, mas não faz mal, então X vai ter uma distribuição binomial, em que o primeiro parâmetro é o número de observações que eu vou fazer, o fabricante vai examinar 10, e o segundo parâmetro é a probabilidade de um chip ser defeituoso. Portanto, eles dizem que existem 5 chips em 100. Portanto, a probabilidade de sucesso é isto. Agora, o que é que eu quero? Eu quero a probabilidade dele rejeitar. Portanto, ele é rejeitado, ou seja, o lote é rejeitado se for encontrado pelo menos um chip defeituoso. E entre 10. Portanto, a probabilidade de ser o lote rejeitado é a probabilidade do X ser maior que 0. E, portanto, isto é 1 menos a probabilidade de X igual a 0, ou seja, isto são 1 menos combinações de 10, 0 a 0, 5, 100 aves levantado a 0, 95 sobre 100 levantado a 5. Eu penso que, nem sei se ainda a tabela, também podemos ir ver à tabela este valor, mas para já não vale a pena. Ok? Portanto, assumindo que há reposição, que não é o que era constava no exercício, mas assumindo reposição, que, atenção, nos exames não podem assumir o que quiserem. Eu aqui estou a fazer a alteração do exercício de forma a mostrar-vos como é que eu resolveria no caso de ter reposição, uma vez que sem reposição nós não demos esta distribuição. Mas vocês não podem alterar enunciados
colocando coisas que são dependentes, passando a independentes, etc. Ok? Portanto, isto é só mais para vos ilustrar um exercício. Ok, muito bem. Portanto, até agora não era nada de novo. Vamos ver a segunda questão. Portanto, a segunda questão diz-me assim: admita que a proporção de chips defeituosos produzidos pelo fornecedor é 0,05. Sabendo que o fornecedor vendeu 36 lotes de 100 chips cada, calcula a probabilidade aproximada de o número médio de chips defeituoso por lote, no conjunto de 36 vendidos, ser quanto muito 1. Ok, portanto, o que é que eu tenho? Portanto, o P é exatamente a probabilidade de eu ter um chip defeituoso, é igual a 0,05. Agora, ele vai vender 36 lotes de 100 chips cada e quer calcular a probabilidade aproximada do número médio de chips defeituoso por lote, no conjunto de 36 lotes vendidos, ser quanto muito 1. Portanto, o que é que eu quero aqui? Eu vou contabilizar agora. Portanto, eu vou dizer que, portanto, cada lote médio de chips defeituoso, portanto, eu vou designar por XI o número de chips defeituosos por lote. Ok? E o número de chips defeituosos por lote, assumindo a reposição, cada lote tem 100 chips. Portanto, isto vai ser uma binomial, parâmetros 100, 0,05. Ok? E agora o que eu tenho é 36 lotes. Portanto, o que eu quero calcular, eu vou designar por, portanto, o somatório desde igual a 1 até 36 xi, vai ser o quê? Vai ser o número de chips defeituosos em 36 lotes. Ok? Bom, assumindo que os lotes são independentes, o que eu tenho é uma soma de variáveis aleatórias binomiais em que a probabilidade de sucesso é a mesma. E como eles são independentes, então, resultado de um dos resultados que nós vimos na aula de revisão, a soma de binomiais independentes, se a probabilidade de sucesso for a mesma, aqui até nem era preciso ser a mesma dimensão, mas a probabilidade de sucesso sendo a mesma, então a soma de binomiais também é uma binomial. Portanto, isto vai ser uma binomial de parâmetros 36 vezes 100 e a probabilidade de sucesso é 0,05. Okay? Bom, repare, o que é que eu tenho? Eu tenho uma soma, já agora, vamos calcular o valor esperado. O número esperado de defeitos total é 36 vezes 100 vezes 0,05, não é? Porque o valor esperado de uma binomial é o n vezes p. A variância é igual ao n vezes p vezes 1 menos p. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a probabilidade desta soma, não é exatamente o que me estão a pedir, mas serve para ilustrar. Por exemplo, suponham que eu quero calcular a probabilidade desta soma ser menor que 5. Ok? O que é a probabilidade do xi ser menor que 5? Primeiro, como é uma variável aleatória discreta, eu vou passar para o menor a igual. E isso foi um dos últimos avisos que eu fiz no vídeo correspondente a esta matéria. Ok. E agora, o que é que eu tenho? Eu tenho um número. Deixa-me só adicionar uma página. Eu tenho um número, tenho uma soma de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, e o número é superior a 30. Portanto, eu estou nas condições do teorema do limite central e elas não têm distribuição normal. Portanto, de acordo com o teorema do limite central, isto, o somatório, portanto, pelo TLC,
o somatório desde igual a 1 até 36 do xi, menos o seu valor esperado, que é 36 vezes 100 vezes g,05 sobre a raiz quadrada da variância, tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Ou seja, daí decorre que se eu quiser calcular, que não é isto que era pedido, mas depois já vamos ver, x menor ou igual a 4, isto é aproximadamente o valor da função de distribuição de uma normal no ponto 4, menos o valor esperado, eu não fiz as contas e, portanto, vou manter assim. Portanto, isto está 33.600 vezes g,05 sobre raiz quadrada de 3.600 vezes g,05 vezes g,95. Ok? Portanto, se eu quisesse calcular a probabilidade do número total de defeituosos em 36 lotes independentes ser menor que 5, esse valor é aproximadamente, e reparem, é importante eu dizer que é um aproximadamente. Porquê? Porque este resultado não é o resultado, é o resultado que vem da aplicação do teorema de média central, que é um resultado aproximado. Ok? Portanto, a vantagem deste exercício é que com isto ilustramos dois resultados que sabemos sobre variáveis aleatórias, que é a soma de binomiais independentes com a mesma probabilidade de sucesso ainda tem distribuição binomial, e por outro lado, a soma de variáveis aleatórias, neste caso que são independentes, identicamente distribuídas. Reparem, porque se eu quiser calcular a probabilidade, esta probabilidade teoricamente, esta binomial, reparem, ainda tinha aqui, nem sei se calhar com as máquinas de calcular vocês conseguem fazer, mas de qualquer forma ainda tinha aqui contas que teria que fazer, e tendo em conta que isto está a 3.600, iria ter combinações com valores muito elevados. Portanto, em vez de fazer o resultado exato, que até eventualmente podemos não fazer, em vez disso, aplicamos o teorema do limite central e quando o n é maior que 30, à partida a diferença entre o valor exato e o valor aproximado não é muito grande. Ok? Na verdade, o que se pedia era a probabilidade aproximada do número médio de chips por lote ser quanto muito 1. Portanto, o que se pedia não era para o somatório, mas sim para a média. Portanto, a probabilidade de a média, ou seja, 1,36 avos do somatório desde igual a 1 até 36 de xi, ser quanto muito 1, ser menor ou igual que 1. Portanto, isto é o que nós notamos, eu já o introduzi, já falei nesta notação no vídeo anterior, teórico, o que era a probabilidade do x barra ser menor ou igual que 1. E se recordarem do que nós vimos no vídeo, eu posso, neste caso, tenho que x barra menos o valor esperado. Não se esqueçam que nós já vimos que o valor esperado de x barra é igual ao valor esperado de 1 sobre n somatório do xis, isto fica 1 sobre n, somatório desde igual a 1 até n do valor esperado de xi, e portanto isto fica 1 sobre n, se elas forem independentes e identicamente distribuídas, o valor esperado fica da média das n variáveis é igual ao valor esperado de uma delas. E a variância de x barra é igual à variância de 1 sobre n, somatório desde igual a 1 até n do xi. Se elas forem independentes, que é o caso, isto fica 1 sobre n ao quadrado, somatório das variâncias, e portanto isto fica n sigma quadrado sobre n quadrado, que fica sigma quadrado sobre n. E portanto, eu, em vez de escrever o teorema do limite central para a soma, se escrever para a média, vem x barra menos o seu valor esperado, μ, que neste caso é o valor esperado de uma só, que é
para cada lote o valor esperado é 100 vezes 0,05. Não tem os 36, o 36 é para o total de lotes, sobre a variância. E a variância é 100 vezes 0,05 vezes 0,95 sobre n. Portanto, o teorema do limite central, desculpem, aqui falta-me a raiz quadrada. E isto tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Portanto, se eu quiser calcular a probabilidade do x barra ser menor ou igual que 1, para já tenho uma desigualdade com o menor ou igual, portanto já é a função de distribuição, portanto não preciso de fazer a subtração como fiz no caso de ser estritamente menor que 5, passar para menor ou igual que 4, aqui já tenho o menor ou igual que 1, portanto isto é aproximadamente, pelo teorema do limite central, 1 menos 100 vezes 0,05 sobre a raiz quadrada de 100 vezes 0,05 vezes 0,95 sobre o m, que é 36. E, portanto, isto agora era só fazer as contas e ir ou à tabela da normal reduzida ou calcular através da vossa máquina de calcular. Ok? Aqui eu também deixo as contas por fazer. Portanto, este exercício ilustra somas de binomiais são binomiais, ilustra uma aplicação do teorema do limite central para somas destas variáveis aleatórias e ilustra também a aplicação do teorema do limite central para médias destas variáveis aleatórias. Okay? Portanto, este exercício não é exatamente o que se pedia, foi aqui, houve algumas alterações, mas eu trouxe exatamente o meu propósito, era mostrar como enfim, as várias vertentes de somas de variáveis, distribuições exatas e distribuições assintóticas. Ok? Não há dúvida? Ok. Então, o próximo exercício diz-me o seguinte: o valor da precipitação total anual em Lisboa é uma variável aleatória x, com distribuição normal de valor médio 882,1 milímetros. Calcula o desvio padrão de x caso a probabilidade de se registrar uma precipitação anual em Lisboa inferior a 599,6 seja 0,25. Portanto, dizem que x tem distribuição normal, dão-me o valor esperado, mas não me dizem quanto é que é a variância. Portanto, eu vou ter que determinar a variância. E a variância é determinada à custa da condição que eles me dizem que a probabilidade de se registrar uma precipitação anual em Lisboa inferior, e eu aqui vou posso pôr menor ou menor é igual, porque é uma variável aleatória contínua. Portanto, eu quero determinar o sigma quadrado, tal que esta probabilidade seja 0,25. No meu caso, como eu não tenho máquina de calcular, eu faço sempre pela tabela. E para fazer pela tabela, eu tenho que passar para a normal reduzida. Portanto, tenho que fazer x menos 882,1 sobre sigma menor, eu vou pôr já menor é igual, porque é a mesma coisa, neste caso, menos 882,1 sobre sigma. Portanto, isto é a função de distribuição, aqui não é nenhuma aproximação, isto é uma distribuição verdadeiramente normal, no ponto este sobre sigma, eu quero que seja 0,25. Isto é, eu sei que 599,6 menos 802 sobre sigma é o quantile de probabilidade 0,25 de uma normal reduzida. Portanto, eu vou à tabela, vamos aqui procurar as tabelas. Vou ter que mudar um bocadinho. Ok.
ok? Portanto, as minhas tabelas já foram utilizadas várias vezes e, portanto, estão sempre cheias de coisas. Ok. Portanto, eu quero o quantil de probabilidade 0,25. Primeiro, se os quantis são de probabilidade inferior a 0,5, eles são vistos aqui e aqui é a terceira casa decimal. Portanto, neste caso, é o 0,25. Portanto, o 0,25 está aqui nesta linha e a terceira casa decimal é vista aqui, não é vista aqui. Aqui é para probabilidades, para quantis de probabilidades maiores que 0,5. Portanto, o valor que está é este. E como é um quantil de uma probabilidade inferior a 0,5, eu sei que o quantil é este valor, mas é menos isto, é o simétrico. Porque não se esqueçam que uma normal reduzida está centrada no zero, portanto, se eu quero uma probabilidade menor que 0,5, que é uma coisa deste estilo, então o meu ponto é menor que zero. Mas aqui na tabela está como positivo, porque assim é que a tabela está organizada, mas já sabemos, se os quantis forem de probabilidade inferior a 0,5, só o valor é o valor que está na tabela, mas tem que ter um menos antes. Portanto, é o valor menos 0,6745. Ok. Portanto, o sigma é tal que, ou seja, o sigma é igual a 559,6 menos 882,1 sobre menos 0,6745 e agora tenho que me dar um bocadinho para eu fazer também a conta e isso dá-vos tempo para vocês também olharem e fazerem a conta. E bom, e como eu não tenho máquina de calcular, tenho que fazer isto aqui no computador. Portanto, se eu não me enganei, 400, achar um valor muito grande. Deixa-me ver. Isto, não é? O valor é muito grande. Deixa eu ver se eu não me enganei. Portanto, uma verdade, valor inferior seja. Bom, ok, enfim, não sei, espero não ter nenhum erro de cálculo. Se tiver, vocês depois, ao fazerem reverem o exercício, depois farão essa alteração. Ok, portanto, supondo que isto está certo, portanto, a pergunta era: calcule o desvio padrão de X, caso a probabilidade de registrar uma precipitação anual em Lisboa inferior a 599,6 milímetros, seja 0,25, e portanto eu cheguei ao valor que sigma é igual a 478,13. Ok. Agora, a linha B. A linha A não tinha nada de novo, era apenas saber manipular resultados relativos à distribuição normal. Agora, calcula a probabilidade da média da precipitação total em Lisboa no período entre 1931 e 2015, que são 85 anos, exceder 950 milímetros. Admita que o desvio padrão da precipitação anual em Lisboa é de 400 milímetros e que precipitações totais anuais em anos distintos são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Portanto, esta variável xi era o valor da precipitação total em Lisboa num ano. Portanto, eu agora vou ter em 85 anos. Portanto, eu vou introduzir uma nova variável xi, que é a precipitação total anual no ano I em Lisboa. Ok? E agora eu quero calcular, ou quero saber qualquer coisa sobre a variável y, que é a precipitação total em 85 anos
E, portanto, isto o que é que vai ser? Vai ser o somatório desde igual a 1 até 85 de xi, em que cada um dos xi tem distribuição normal de valor esperado 882,1 e dizem-nos para utilizar o desvio padrão de 400. Bom, nós chegámos à conclusão que é 478,13, mas vamos fazer com o que nos dizem aqui, que é de 400, ok? E agora, o que é que eu quero? Eu quero é calcular a probabilidade da média, portanto, a probabilidade de y sobre 85, não é? Porque o y é a precipitação total em 85 anos, a média da precipitação total neste período é o y a dividir por 85, ser superior a 950. Ok? Bom, então o que é que eu tenho? Eu tenho uma soma de variáveis aleatórias a dividir por n. Então, do que nós vimos sobre combinações lineares de variáveis aleatórias, reparem que y sobre 85 é a mesma coisa que o somatório desde igual a 1 até 85 de xi sobre 85. Portanto, eu tenho uma combinação linear de variáveis aleatórias normais independentes e, portanto, nós sabemos que é o resultado, um dos resultados que nós vimos na aula, no vídeo anterior, que tem distribuição normal e agora só tenho é que calcular os parâmetros. E não há aqui nenhum resultado assintótico. Não estou a invocar o teorema do limite central, isto é um resultado exato, porque a soma de normais tem distribuição normal. Então tenho é que calcular o valor esperado e a variância. E para isso, mais algum espaço. Portanto, o valor esperado de isto, 85xi, aliás, podemos usar o que nós já vimos no exercício anterior, em que eu deduzi isto é válido para qualquer distribuição, o valor esperado da média de variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas é a média de uma delas e a variância da média de variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas é a variância a dividir por n. Portanto, em vez de fazer as contas, posso já dizer que isto é o valor esperado de uma delas, que é igual ao valor esperado do x, mas se quiserem ponham aqui o x1, por exemplo, e o valor esperado do x1 é 882,1. E a variância da média é igual à variância de um delas sobre o n. O n é 85. Portanto, isto fica 400 ao quadrado. Não se esqueçam que o 400 é o desvio padrão e o resultado é em termos da variância, sobre n, que é 85. Ou seja, o y barra, que é o tal y sobre 85, tem distribuição normal de valor esperado 882,1 e variância, vamos dar um pedacinho para eu calcular aqui isto, igual a variância é 1882,35. Portanto, o que é que eu quero? Quero calcular a probabilidade do y barra ser maior que 950. Isto é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do y barra ser menor ou igual que 950. E agora, vocês, se souberem calcular com as vossas máquinas esta probabilidade diretamente, podem calcular. No meu caso, eu vou passar para a normal reduzida. Que é para depois poder utilizar a tabela. Ok, e ao fazer isto, estou já no contexto de uma normal 0,1 e eu quero a função de distribuição, novamente vão ter que me dar um bocadinho de tempo para calcular 1882,5 que dá, é o ponto 1,57.
Ok, então vamos ver qual é o valor da função de distribuição de uma normal reduzida no ponto 1,57. Portanto, neste caso, não é a tabela de quantias que eu quero, é a tabela da função de distribuição e eu quero ver no ponto 1,57. Portanto, 1,57 é esta linha e no ponto, na coluna do 7, portanto, é 0,9418. E já está. E reparem, não há aqui nenhum resultado aproximado, é um resultado exato. Ok? Portanto, não há necessidade de invocar o teorema do limite central. Uma dúvida? Ok. Agora, a próxima. Portanto, novamente é uma pergunta que vem no exame e dizem-me assim: o tempo em hora de reparação de peças mecânicas de um dado tipo é representado pela variável aleatória x com distribuição uniforme contínua no intervalo 0,2. Determina pelo lado o tempo de reparação de uma dessas peças mecânicas vir a exceder 90 minutos, sabendo que a reparação de tal peça está em curso há 30 minutos. Portanto, eu tenho a minha variável aleatória x, que tem distribuição uniforme contínua no intervalo de 0,2. A uniforme contínua é uma das variáveis que está no formulário. Deixem-me mostrar-vos o formulário, copiar, para vocês verem. Portanto, a uniforme contínua é esta distribuição que está aqui. Portanto, eu vou copiar, só para vocês verem. Ok? Portanto, neste caso, eu tenho o B é igual a 2, o A é igual a 0 e, portanto, a minha função de densidade de probabilidade é 1 meio para x pertencente entre 0 e 2. É 0 caso contrário e, eventualmente vou precisar, o valor esperado de x é b mais a sobre 2, portanto é 2 sobre 2 dá 1, e a variância de x é b menos a ao quadrado sobre 12, portanto é 4 dozeavos, que é 1/3. Ok. O que é que eu quero terminar? Quero terminar a pular do tempo de reparação de uma dessas peças vir a exceder 90 minutos. Atenção que 90 minutos, a variável x está em horas, portanto é 1,5 horas. E 30 minutos é 0,5 horas. Portanto, o que é que eu quero? Eu quero calcular a pelada do x ser maior que 1,5, dado que x é maior que 0,5. Ok? E isto é uma pelada condicionada. Atenção que, neste caso, a distribuição uniforme não tem a propriedade da amnésia, portanto, eu para calcular esta probabilidade tenho que ir pela definição de pelado condicionado, isto é a pelada do x ser maior que 1,5, x maior que 0,5, portanto é uma conjunção, sobre a pelada do x ser maior que 0,5. Ou seja, isto é apenas a pelada do x ser maior que 1,5 sobre a probabilidade do x ser maior que 0,5. Bom, no caso de uma variável aleatória uniforme, portanto, no nosso caso, o x, o f de x, portanto, o x está a 2 e aqui está a 0,5. Portanto, eu teria que calcular, isto seria o integral desde 1,5 até 2 da função que vale 0,5 dx, e aqui é o integral de 0,5 até 2 de 0,5 dx. Na verdade, isto é mais simples porque são áreas apenas de retângulos. Portanto, isto é 0,5 vezes 0,5 sobre 0,5 vezes 1,5. Portanto, isto dá 1/3, se eu não me engano. Ok?
Portanto, até aqui é algo muito simples relativo ao capítulo 3 de variáveis aleatórias unidimensionais, neste caso contínuos. E uniforme contínuo é um caso desses. Ok. Agora, a linha B quer obter o valor esperado 40 mais 30 raiz quadrada de x, que é o custo esperado de reparação de uma dessas peças mecânicas. Então, reparem, o que é que eu quero? Eu quero o valor esperado 40 mais 30 raiz quadrada de x. Eu sei que o valor esperado de x é 1, mas o que eu quero é o valor esperado da raiz quadrada. E o valor esperado da raiz quadrada não é a raiz quadrada do valor esperado. Portanto, eu recordo que o valor esperado, no caso contínuo, de uma função g de x é o integral de menos infinito a mais infinito da função g calculada em cada um dos pontos vezes a função densidade de probabilidade. Portanto, é isto que eu tenho que calcular. Bom, além disso, tenho aqui uma constante aditiva e uma multiplicativa, portanto, isto fica apenas a necessidade de eu ter que calcular o valor esperado da raiz quadrada de x. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Deixem-me só. Portanto, vamos calcular o valor esperado da raiz quadrada de x. Portanto, o x, a função densidade de probabilidade é diferente de zero, para x entre 0 e 2, e aqui fica fica a raiz quadrada de x levantado a 1/2, vezes a função densidade de probabilidade, é x. Portanto, apenas teriam que fazer este integral. Não se esqueçam da fórmula do valor esperado condicionado, e, portanto, para resolvermos isto, seria o quê? Portanto, isto seria, isto era x levantado a 1.5 sobre 1.5, entre 0 e 2, portanto, isto fica 2 levantado a 1.5 sobre 1.5. Enfim, qualquer coisa, portanto, agora vocês iriam apenas substituir aqui neste valor. Ok? Há uma dúvida? Não se esqueçam, não tenham tendência a fazer erros. Bom, isto aqui aqui não haveria problema, mas a calcularem, e devem sempre indicar como é que calcula o valor esperado, porque depois se enganarem aqui, pelo menos nós temos esta parte que é a parte fundamental. Isto aqui já é cálculo para o qual já não, enfim, é relevante, mas não é o mais relevante. Incluam sempre a definição. E a definição do valor esperado de uma função qualquer é dada por esta. Ok? Muito bem. Agora, portanto, o X, recordo que era o tempo de reparação de uma peça mecânica. E agora, dizem-me o seguinte, calcula um valor aproximado para a probabilidade do tempo total de reparação de 100 dessas peças mecânicas não exceder 100 horas. Admita que os tempos de reparação das peças são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas a X. Ok, portanto, eu tenho o xi, vou ter que introduzir uma nova variável, que é o tempo de reparação da peça I. Ok? E o tempo de reparação da peça I, e agora o que eu quero é o tempo total de reparação. Portanto, eu vou designar por Y o tempo total de reparação de 100 peças. Reparem, um erro comum é dizer que o tempo total de reparação de 100 peças é 100 vezes Y. Ora, isto está errado. Porquê que está errado? Porque cada peça demora um tempo que pode ser distinto de uma peça para a outra. Se eu escrever aqui assim, o que eu estou a dizer é, ok, eu reparo a primeira peça e o tempo de reparação das outras é exatamente igual ao tempo de reparação dessa peça. Isso não é verdade. O que é verdade é que elas seguem todas a mesma lei probabilística. Portanto, isto é o somatório dos tempos e, efetivamente, cada um dos xis é independente entre si, mas têm todos uma distribuição uniforme de 0
a 2. Não quer dizer que os tempos sejam iguais entre si, significa que eles obedecem à mesma lei de probabilidades. Okay? Portanto, o que eu quero é calcular uma probabilidade aproximada para que este somatório não exceda as 100 horas, portanto, seja menor ou igual que 100. Ok? Ora, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma soma de variáveis aleatórias independentes e todas com distribuição uniforme. Portanto, estou em condições de aplicar o teorema do limite central. E o teorema do limite central diz-me que, ok, esta variável, já agora, antes de escrever o teorema do limite central, deixem-me só, portanto, o valor esperado da soma destas 100 variáveis, porque vamos precisar disso para o teorema do limite central, é 100 vezes, como elas têm todas o mesmo valor esperado, é 100 vezes o valor esperado de x, e o valor esperado de x nós já vimos que era 1. Portanto, em média, elas, 100 peças, demoram 100 horas a serem reparadas. E vou precisar também da variância do somatório. E a variância do somatório, como elas são independentes e identicamente distribuídas, é 100 vezes a variância de cada uma delas. E a variância de cada uma delas era 1/3. Portanto, isto dá 100 terços. Ok, então vou aplicar o teorema do limite central. Já tenho estes, eu precisava destes valores, portanto, pelo teorema do limite central, eu sei que o somatório isto igual a 1 até 100 do xis menos o seu valor esperado, que é 100, sobre a raiz quadrada da variância, tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Não é uma aproximação, não é um valor exato, é um valor aproximado. Ok, então o que é que eu faço? Primeiro, deixa-me tirar isto. Ok, então, para calcular a probabilidade que eu tenho aqui, vou passar à normal reduzida. Novamente, eu passo à normal reduzida porque eu só é a maneira que eu tenho de resolver, porque eu não tenho máquina de calcular. Portanto, e não. Caso contrário, reparem, se vocês tiverem máquina de calcular, podem logo dizer que isto é aproximadamente a função de distribuição de uma normal de valor esperado de 100 e variância 100 terços no ponto 100. Ok? Portanto, isto aqui já estão a utilizar o teorema do limite central, estou a calcular esta probabilidade à custa de uma normal, em que tem aqui os parâmetros, o valor esperado e a variância e o ponto. Isto é, se vocês conseguirem fazer isto, tendo uma máquina de calcular, faz isto. No meu caso, eu não consigo fazer. E, portanto, tenho um passo intermédio que é passar à normal reduzida. Portanto, para passar à normal reduzida, vou subtrair o 100 e dividir pela raiz quadrada de 100 terços. Ok? E é uma igualdade. Aqui não há nenhuma aproximação, porque eu fiz uma subtração e uma divisão, damos os lados e a divisão é por valores positivos. E agora sim, pelo teorema do limite central, isto é aproximadamente o valor da função de distribuição neste ponto aqui. Este ponto é o ponto zero. E, portanto, isto dá 0,5. Ok? Portanto, aqui tem um exercício muito standard de aplicação do teorema do limite central. Alguma dúvida? Ok. Se não há nenhuma dúvida, então passamos ao próximo exercício, que é o último que eu trago. E, portanto, com este exercício, vocês têm já uma amplitude de exercícios de aplicação do teorema do limite central e não só de somas de variáveis aleatórias. Dê-me só um momento, porque eu vou precisar também de ter aqui as contas feitas.
E era mais fácil se eu tivesse aqui. Ok, portanto vão ter que me dar tempo. Este exercício diz-me assim, considera, e vamos aproveitar este exercício eventualmente para fazer algumas perguntas extra. Considere que o número de acessos por minuto a um website é uma variável aleatória com distribuição de Poisson de parâmetro igual a 6. Numa amostra causal de 60 desses períodos de tempo, qual é a probabilidade aproximada de o número médio de acessos por minuto ser superior ao valor esperado e não exceder o terceiro quartil de x? Assuma que os números de acesso em períodos de 1 minuto são variáveis todas independentes e identicamente distribuídas. Bom, vamos aproveitar e fazer um pouco mais. Portanto, eu vou designar por x, e até vou pôr assim, x índice 1, o número de acessos por minuto a um website. E, portanto, dizem-me que tem distribuição Poisson de parâmetro igual a 9. Antes de entrarmos na pergunta mesmo, vamos pôr aqui algumas perguntas diferentes. Por exemplo, suponham que me pedem a probabilidade de, em 10 minutos, haver menos que, não sei, 80 acessos ao website. Então, suponham que me perguntam isto. Portanto, o número de acessos por minuto tem distribuição Poisson. Eu vou designar por x índice 10. Podem utilizar outra notação, obviamente, como sendo o número de acessos em 10 minutos, ou o número de acessos a um website, num período de 10 minutos. Ora, reparem, aliás, nós já tínhamos visto isto quando vimos as propriedades da Poisson, em que nós dissemos que se o intervalo de tempo sofresse uma transformação, o parâmetro sofria a mesma transformação. Mas agora que vimos o que é que se passava sobre variáveis aleatórias Poissons e sua soma, reparem, o número de acessos em 10 minutos é a soma do número de acessos em cada um dos 10 minutos, ok? Portanto, este vai ser uma soma de 10 variáveis aleatórias Poisson, porque eles dizem que são independentes, de parâmetro 9. Portanto, isto eu sei que vai ser uma Poisson de parâmetro 90. Ok? Ora, se eu quiser calcular a probabilidade, mas eu não queria 10 minutos, queria conseguir calcular, deixem-me mudar aqui, em vez de ser 10 minutos, vou pôr só 2 minutos, porque senão tenho aqui, não consigo calcular. Eu quero haver menos do que 10. Okay? Portanto, desculpem lá, vou fazer esta alteração, senão já tinha que entrar no teorema do limite central, porque já era muito grande. Portanto, 2, 2, e aqui é 18. Ok? Passei para períodos de 2 minutos. Portanto, o número de acesso a um website num período de 2 minutos tem distribuição Poisson em que o parâmetro é o dobro por 1 minuto. E agora o que eu quero é calcular a probabilidade deste x2 ser menor que 10. Isto é, a probabilidade do x2 ser menor ou igual que 9. Isto é a função de distribuição de uma Poisson de parâmetros 18 no ponto 9. Então vamos lá ver a tabela da Poisson. Espero que exista de parâmetro 18. Portanto, a distribuição Poisson está aqui. O lambda é aqui. Eu quero um lambda igual a 18. Ok. O lambda igual a 18 está aqui. E eu quero a probabilidade do x ser, já não me lembro, era menor que... Até que eu pus, já não me lembro. Já não me lembro se era 8 ou 9. Vou voltar aqui. Quero calcular a função de distribuição no ponto 9. Portanto, 18 no ponto 9, portanto, o ponto 9 está aqui. Portanto, é 0.0154. Ok? Portanto, parâmetro
é lambda igual a 18 e quer no ponto 9, 0.0154. Okay? Por exemplo, porque é que eu passei para 2 minutos e não para 10 como tinha? Vamos fazer para 10 agora, já fizemos isto. Haver menos de 90, já não quanto é que era, mas por exemplo, 90 acessos, ou 95. Ok, então, agora tenho a variável x10, que é o número de acessos a um website num período de 10 minutos. E agora isto vai ter uma distribuição Poisson de parâmetros, já tínhamos visto, 9 vezes 10, 90. E portanto eu quero apelar do x10 ser menor que 95, como isto é uma variável aleatória discreta, é menor ou igual que 94. Ora, acontece, vamos ver as tabelas, que eu já não tenho aqui tabelas de 90, acho eu. Portanto, a Poisson vai até 40. Porquê? Porque nesta altura, quando eu tenho 90, um parâmetro 90, portanto, eu por aqui não consigo ver, não há valor tabelado, e não sei o que é que as vossas máquinas de calcular fazem, e o que nós vamos fazer é aproximar pela normal, porque reparem, eu posso ver uma Poisson de parâmetros 90, posso ver como uma soma de Poissons de parâmetro 1, por exemplo. E, portanto, o que pode acontecer, novamente, pela aplicação do teorema do limite central, na verdade isto é o que se chama a aproximação normal da Poisson, eu posso dizer que o x10 menos o seu valor esperado, que é 90, sobre a raiz quadrada da sua variância, que é 90. Não se esqueçam que o valor esperado é igual à variância numa Poisson é igual ao parâmetro, é aproximadamente uma normal 0,1. E, portanto, a probabilidade do x, este x ser menor ou igual que 94, é aproximadamente a função de distribuição de uma normal no ponto 94 menos 90 sobre raiz quadrada de 90. Portanto, aqui o teorema do limite central aparece porque, embora eu saiba qual é a distribuição exata da minha variável aleatória, eu sei que é uma Poisson, o parâmetro já é suficientemente elevado para que não conste da tabela, e eu vejo isto como uma soma de Poissons, e, portanto, eu posso aplicar também o teorema do limite central. Ok? Bom, mas vamos ver qual era a pergunta. Porque a pergunta queria que, numa amostra causal de 60 desses períodos de tempo, qual é a probabilidade aproximada de um número médio de acessos por minuto ser superior a de x e não exceder o terceiro quartil de x. Portanto, o que me pediam neste caso, y, era o número total de acessos em 60 períodos, ok? Em que cada um dos xis tem a tal distribuição Poisson de parâmetro 9. Portanto, cá estou eu, lá, tal como no caso 10, embora no caso 10 seja um pouco mais estranho, porque não parece uma soma em número suficiente, porque é uma soma de 10 períodos. Neste caso, eu tenho uma soma de 60 variáveis aleatórias, portanto, é notoriamente nas condições do teorema do limite central, e, portanto, de acordo com o teorema do limite central, eu sei que esta soma, menos o seu valor esperado, que é 60 vezes 9, sobre a raiz quadrada da sua variância, que é 60 vezes 9, tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Okay? Portanto, o que eu quero é calcular a probabilidade desta soma estar entre ser superior a de x e não exceder o terceiro quartil. Portanto,
tem que estar entre E de x e não exceder o terceiro quartil. Eu vou escrever o terceiro quartil assim. Atenção, aqui é um menor, aqui é o menor é igual. Ora, o E de x, eu sei quanto é que é o E de x, é 9. Portanto, agora preciso é de ver qual é o terceiro quartil. Portanto, o que é o terceiro quartil? Portanto, este é que eu não sei. O terceiro quartil é tal que a função de distribuição de uma Poisson de parâmetro, que é o terceiro quartil da variável x, neste ponto, é maior ou igual que 0,75. Ok? Ora, na verdade ele deveria ser, deixem-me só pôr aqui, tem que estar entre 0,75 e 0,75 mais a probabilidade deste da Poisson de parâmetro 9 ser igual a este ponto. Isto é condição para quartil. Neste caso, basta irmos, vamos à tabela da Poisson de parâmetro 9 e vamos ver qual é o primeiro ponto para o qual a função de distribuição é maior ou igual que 0,75. Ok? Portanto, voltei ao meu Poisson de parâmetro 9 e agora na Poisson de parâmetro 9, que está aqui ainda, vou ver qual é o primeiro ponto para o qual a função de distribuição é maior ou igual que 0,75. E é este ponto aqui. Este ponto aqui, quanto é que é? É o ponto 1. 11, desculpem. Bom, eu não vou verificar a outra condição, deixo isso para vocês fazerem. Vamos avançar com o ponto 11 como terceiro quartil, ok? Portanto, vamos pôr aqui que o terceiro quartil é o ponto 11 e eu vou pedir para TPC verificar as condições para ser terceiro quartil. Ok? Portanto, o que é que a pergunta... é o número médio, por isso é que eu estava cheio de estranho. Portanto, eu quero é o número médio de acessos, ou seja, não é exatamente o somatório, mas sim é o somatório a dividir por 60. Portanto, o que eu quero é isto. Desculpem lá. E, portanto, aqui vou pôr y barra. O valor esperado da média é igual ao valor esperado de uma delas, que é 9, e a variância é igual à variância de uma delas a dividir por n. Assim, ok? Portanto, não se esqueçam que o valor esperado de y barra é o valor esperado de x e a variância de y barra, na verdade aqui é um bocado, deixem-me pôr aqui um x barra, faz mais sentido. Aqui um x barra, e a variância de x barra é a variância de x sobre n. É isto que eu estou a utilizar. Que agora é que eu vi que o que pedem é para a média, o número médio de acessos e não o número total de acessos. Portanto, querem que eu calcule a probabilidade do x barra estar entre 9 e 11. Ok? Portanto, a probabilidade... Vou passar para a normal reduzida, novamente porque eu faço sempre assim, por não utilizar a máquina, portanto fica 9 menos 9 sobre a raiz quadrada de 9,60 avos, menor, cuidado, os iguais e os menores, x barra menos 9 sobre raiz quadrada de 9,60 avos, menor ou igual que 11 menos 9 sobre raiz quadrada de 9,60 avos. Ok, e isto ainda é uma igualdade, não fiz nada que alterasse a igualdade. Agora sim, vou utilizar o teorema do limite central e dizer que isto é aproximadamente a função de distribuição de uma normal reduzida neste ponto,
que é o ponto 2 sobre raiz quadrada de 9/60avos, menos o valor da função de distribuição neste ponto, que é o ponto 0. E, portanto, aqui, deixem-me fazer a conta, portanto, 2 é dividido por raiz quadrada de 9/60avos. Portanto, isto dá o φ de 5,16 menos o φ 0. Ora, o φ de 5,16 é aproximadamente 1 e o φ de 0 é 0,5. Portanto, isto dá 0,5. Se eu não me enganei, novamente nas contas. Ok, portanto, aqui tem novamente um exemplo em que eu tenho uma Poisson, depois tenho, na verdade, começo com uma para 1 minuto e depois passo para 2 minutos e, portanto, posso utilizar aquelas propriedades da Poisson e dizer que, então, para 2 minutos tem distribuição Poisson com o dobro do parâmetro, para o qual eu consigo ainda calcular a probabilidade exata. Depois, em vez de eu ter para 2 minutos, tenho para 10 minutos, e ao ter para 10 minutos, tenho o problema de ter agora uma Poisson de parâmetro 90 que não consta da tabela e, portanto, como é que eu posso fazer? Posso também utilizar o teorema do limite central, e aí é para uma soma. E agora, esta última pergunta era para a média, não para 10 períodos, mas ainda para mais, para 60, para a média do número de períodos, e, portanto, o que eu utilizei foi a forma do teorema do limite central, não para o somatório, mas sim para a média. Portanto, não se esqueçam, quando é para o somatório, fica o somatório das variáveis menos n vezes o valor esperado a dividir pela raiz quadrada de n vezes a variância, enquanto que para a média fica a média menos o valor esperado de uma delas a dividir pela raiz quadrada da variância de uma delas a dividir por 1. Ok? E pronto, da minha parte hoje são os exercícios que eu acho que ilustram bem esta parte da matéria sobre combinações lineares de variáveis aleatórias, envolvendo cálculos de valores esperados, variâncias. Aqui não tivemos nenhuma covariância para calcular porque as variáveis eram independentes, e depois resultados sobre somas de variáveis aleatórias e, no limite, quando eu tenho uma soma de variáveis aleatórias com um número suficientemente elevado de termos e para as quais não tenho o contexto de normalidade, o teorema do limite central permite-me dizer que a distribuição ainda é uma distribuição normal. E, portanto, com este vídeo, nós acabamos a parte de probabilidades e os próximos vídeos serão já sobre a parte estatística. Muito obrigada pela vossa presença e bom estudo.